Mas é verdade, leste a sul, de norte a oeste, enfim. Claro, pela internet também, pelo nosso WhatsApp, 119 1325 80 55. Anota aí, pessoal, no 119 1325 80 55. Manda a opinião de vocês, concordando, validando, enfim, participando aqui com a gente. E claro, já dando pontapé inicial no programa de hoje, pessoal, proponho que a gente comece hoje com uma notícia que acabou de sair do forno e com certeza terá uma repercussão considerável nas próximas horas. Isso porque o presidente do Senado Federal, senador amapaense Davi Alcolumbre, suspendeu a sessão no Congresso depois das falas polêmicas do presidente Lula, que, aliás, a gente vai repercutir logo mais por aqui. Esse cancelamento atendeu a pedidos da liderança do governo. Confere, Mano Ferreira. Exatamente, Marinho. É importante situar a nossa audiência que a sessão conjunta do Congresso Nacional analisaria os vetos do presidente Lula a respeito da lei de licenciamento ambiental, que é uma pauta muito importante que terá impactos, inclusive, sobre a imagem brasileira no que diz respeito ao discurso que o governo adota para a COP30. A COP é logo ali. Exatamente, que é logo ali. E depois das declarações do presidente, a leitura da própria liderança do governo no Congresso é que, se votasse hoje, o governo perderia a votação de forma acachapante. Por isso, esse pedido de retirada estratégica que mostra a fragilidade da sustentação política do governo Lula no Congresso Nacional. Momento de crise entre os poderes, Marinho. Total, mas vamos tentar entender exatamente o que pode ter motivado isso. Temos alguns trechos de falas do presidente Lula. Confere, minha diretora Lina. Isso sim, vamos lá, então vamos ouvi-lo. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é o que existe de pior, sabe? A gente não pode ter um presidente, sabe, que nega que existiu o Covid, que nega a vacina. É o famoso chutou o balde. Chutou o balde de vez, qualquer eventual desgaste ou fracasso do governo, tentar terceirizar a culpa e colocar na conta do Congresso, que está longe de ser santo e está longe de estar eximido de qualquer culpa e cobrança. Mas, claro, tem um aspecto simbólico fortíssimo e o problema com as consequências, Mano, David, Jesse e Fernanda, é que elas sempre vêm depois. Quem acompanha aqui o Morning Show sabe bem disso. Proponho que a gente ouça agora a nossa repórter diretamente da capital federal, a Rani Veloso, até porque tem todas as informações, os bastidores em torno da fala que o presidente disparou e também quanto ao cancelamento, né, que atendeu a pedidos da liderança do próprio governo. É por aí, Rani, bom dia. Bom dia, André Marinho, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É por aí, sim, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, anunciou o cancelamento da sessão previamente marcada para analisar esses vetos da Lei Geral de Licenciamento Ambiental somente às 9h02 da manhã desta quinta-feira. Portanto, em cima da hora do início da sessão do Congresso, isso por falta de acordo. 2 reuniões foram realizadas ontem com líderes do governo, inclusive, que avaliaram que não tinha clima e nem espaço para essa sessão, uma vez que eles previam uma derrota do governo. São 63 vetos de 400 pontos ao total dessa lei geral. E esses vetos foram feitos pelo presidente Lula, que argumentou inconstitucionalidade e também evitar retrocessos ambientais, uma vez que um dos pontos prevê a autorização do próprio município para obras. Então, diante dessa flexibilização, esses vetos haviam sido feitos e o governo queria chegar a um acordo, inclusive, com a oposição, sobretudo com a Frente Parlamentar da Agropecuária, que está sendo ali organizada pela senadora Tereza Cristina, do Partido Progressistas, e até analisava a manutenção do acordo para derrubar apenas parte dos vetos, apesar de ter uma pressão para que esses vetos fossem derrubados em bloco, ou seja, de forma
integral. O que está por trás disso? Como você questionou, os bastidores dessa negociação, Davi Alcolumbre atendeu, de fato, o pedido da base do governo para evitar essa derrota. Seria mais uma depois da derrota da medida provisória que substituiria o aumento do IOF na semana passada pela Câmara dos Deputados. Além disso, também eu fiz uma apuração que o Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, iria obstruir a sessão de qualquer forma. Então, nesse caso, tanto base quanto oposição estariam unidas para que essa sessão do Congresso não ocorresse. Já os motivos são distintos, claro. A base para evitar uma derrota e a oposição, claro, para demarcar território, uma vez que não há avanço no Congresso sobre a pauta da anistia. Porque aqui é assim, os assuntos se entrelaçam. E ontem, depois de reunião com o relator do PL da dosimetria, Paulinho da Força, o líder do PL, Socialista Cavalcante, conversou com o presidente da Câmara, Hugo Mota, durante essa reunião, e Hugo Mota falou que não tinha acordo para esse projeto ser aprovado no Senado, que havia falado com Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, portanto, não havia espaço para anistia no Senado e o PL iria obstruir diante dessa resposta. Então a gente fica assim, lembrando que Davi Alcolumbre também é um daqueles que querem ter influência sobre a decisão de Lula em relação ao próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é a favor que o indicado seja Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso, seu aliado de primeira hora. E por isso a votação desses vetos também deve ter influência, até de outras pautas prioritárias para o governo. E outra coisa importante a gente ressaltar é que a gente está nas vésperas da COP, que inicia no próximo mês, em novembro, no dia 10, e, portanto, seria ruim para o Brasil, às vésperas de um evento da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, estarem apreciando vetos para afrouxar a legislação sobre o licenciamento ambiental. Volto com vocês. Diretamente de Brasília, Rani, obrigado pelas informações, esclarecimentos e, claro, vamos dissecar aqui com a bancada. Gerson Peixoto, destrinchando muita coisa aqui para a gente apurar, enfim, analisar, vai que é sua. Primeiro ponto, a fala do Lula. Quando o Lula vira e fala, presidente Hugo Mota, nunca tivemos um Congresso tão baixo nível. Vale mencionar que o presidente Hugo Mota é presidente da Câmara dos Deputados nesse momento e que está fazendo aí nos bastidores, todo mundo, conversei já com deputados à direita, deputados à esquerda, todo mundo vê Hugo Mota como um fraco agente político. Todo mundo menciona os tempos de glória de Arthur Lira e nós saímos de uma figura super forte, que tratorava, que fazia acontecer, que conseguia, assim... E muitas dessas coisas eu acho que passava por cima até do próprio poder da Câmara dos Deputados, mas que de fato tinha esse respeito. E Hugo Mota agora presencia um ataque à instituição, um ataque ali do presidente ao Congresso Nacional e permanece em silêncio com uma cara de paisagem. Então, assim, a realidade é que eu não entendo se o Lula foi aliado ou inimigo do Hugo Mota. Me pareceu muito mais inimigo. Na prática, fragiliza demais o Hugo Mota, né? Porque o principal dever de um presidente de poder legislativo é sempre dar respaldo para o trabalho dos seus colegas. Então, os colegas passam a ver o Hugo Mota como ainda mais enfraquecido quando a casa é alvo de crítica do chefe do executivo e o presidente da casa fica em silêncio com cara de paisagem. Não, e outro aspecto também é de não rebater. Ele estava presente no mesmo evento, teve o poder de fala, e aí, em vez dele chegar e falar assim, você que defende tanta soberania, esse Congresso, que na sua concepção é o mais fraco da história, foi legitimamente eleito pelo povo. Então, eu peço respeito também. E quanto ao aumento de impostos, que é o que a gente defende para que não aconteça, o Congresso Nacional está aí para atuar. Por isso que o Hugo Mota é tão enfraquecido diante dos próprios parlamentares que ocuparam ali a mesa dele, num dado momento que a gente mostrou bem aqui no Morning Show, justamente por causa dessa falta de postura em defender o parlamento. Parece que um poder fala mandarim com o outro, não tem sequer qualquer perspectiva ali de alinhamento mínimo. A guerra do executivo ante ao parlamento e ao Congresso está mais do que declarada, né, Fernando? Só que, qual foi a reação do presidente Hugo Mota? Ele claramente culpou, evitou mencionar o presidente Lula, engoliu esse sapo gordo e acabou, enfim, atribuindo todo esse impasse à interferência do Supremo Tribunal Federal na liberação das emendas, que aí sim estaria travando o fluxo normal de trabalhos dentro do parlamento.
o que mostra também que, enfim, é um apontando para o outro. São 3 homens-aranhas daquele famoso meme e nenhuma resolução. E parece que se o Lula está reivindicando que a popularidade dele está aumentando com a população, parece que não está aumentando com os representantes da população, que é o Congresso, né? O Lula tem que lembrar, ao falar que o Congresso tem um baixo nível, que a mesma população que elegeu esse Congresso, elegeu ele também. Então, se o nível do Congresso está baixo, o que há que se dizer do nível do Executivo? Então, assim, isso mostra esse esvaziamento, esse esgarçamento aí entre os poderes e mostra que está incomodando também esse movimento da população de cada vez mais estar colocando um Congresso mais à direita. Isso fica claro nesse incômodo, nessa manifestação do Lula e que vai continuar dividindo esses 2 poderes, já que o direcionamento ideológico deles é diferente também. Não, e um detalhe dentro disso é que eu até concordo com o presidente Lula, o nível está muito baixo. Por exemplo, nós tivemos um deputado federal do PSOL, o deputado Glauber, que Fique claro aqui, Jess, uma brevíssima atualização, porque o próprio presidente Hugo Mota conversou com o presidente Lula no voo de volta a Brasília, onde ambos voltaram juntos, reunidos, dizendo que a relação entre os poderes precisa ser atualizada. Vamos ver na prática o que isso significa, Jess. Como eu estava dizendo, o deputado Glauber, para quem não se lembra, chutou um cidadão comum que estava ali fazendo perguntas a ele do Congresso Nacional. O Conselho de Ética decidiu sobre o tema e isso ainda não foi avaliado pelo Pleno. Então, quando a gente fala sobre o Congresso, a gente também precisa lembrar desses casos que envergonham o Congresso de fato. Mas aqui tem um detalhe, André. Se essa fala é sobre um poder instituído. Se essa fala fosse dito em determinado contexto sobre o Supremo Tribunal Federal, Lula trataria, como em muitos momentos trata, como um ataque às instituições, não se deve fazer isso mesmo sob o poder executivo que ele compõe. Mas ele, o presidente da República, atacar, desqualificar o Congresso Nacional dessa forma, na cabeça dele é aceitável. Isso mostra que são vários pesos e várias medidas. E dentro disso que você falou em relação à conversa dos 2, precisa ser atualizado mesmo, porque os poderes estão se batendo muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que não existe um plano claro em relação a determinadas pautas e determinadas situações. O governo tem como política principal aumentar todos os gastos possíveis e ir para um governo populista, aumentando também, como a gente viu aí, ficaram irritadíssimos com a queda da MP, a questão dos impostos. Então a gente precisa estar muito atento. E voltando ao tema principal, que era a situação do Alcolumbre e o cancelamento, a grande questão aqui é o poder da FPA. A FPA é a Frente Parlamentar do Agronegócio, e o que aconteceu ali foi que este projeto que o Lula colocou os votos é uma discussão de mais de 20 anos. 89 entidades do setor produtivo, inclusive, escreveram uma carta à FPA, às autoridades, falando sobre como os vetos do presidente eles estariam desregulamentando questões fundamentais para diminuir a burocracia. A esquerda quer que você acredite que este é o PL da devastação. Esse não é o PL da devastação. Esse é um PL que olha para diminuir a burocracia, com regulamentações claras em relação ao meio ambiente e outras situações, mas que também olha para o desenvolvimento econômico do país. A COP30 e a fotinha bonita, lá amamos o meio ambiente, não vale o desenvolvimento econômico do nosso país. O agronegócio constantemente defende a preservação ambiental, porque ela é fundamental para ele próprio até. Não apenas para a continuidade da vida, mas para ele próprio. Mas muitas das vezes nós vemos autoridades querendo pintar o agronegócio como ruim, mal, vil e inimigo do meio ambiente. Essa não é verdade. Ele é um amigo da produção do Brasil, da prosperidade no Brasil, e por isso os vetos devem cair. E iriam cair. De alguma maneira, até o próprio pronunciamento lá no Rio de Janeiro do presidente Hugo Mota foi na linha de dizer que o Congresso aprovou quase tudo que o governo quis, claro, com vetos pontuais. Por isso tão baixo nível, né? Alô, galera aí. Estou falando que essa aqui não é nem mais a mente mais afiada, é a língua mais afiada. Vou atualizar o teu apelido. De qualquer forma, Mano Ferreira, eu não deixo de me surpreender um pouco. Tá, eu sei que é uma daquelas coisas que meio que esse trem já saiu da estação e o absurdo vai sendo naturalizado. Mas há não muito tempo nesse país, porque está claro aqui a tese do Hugo Mota, né? O problema central está na liberação de emendas e o STF travou o fluxo dessas emendas para garantir a governabilidade. A tal governabilidade é o fisiologismo em seu estado mais puro. Pelo menos eles tinham pudor até pouco tempo atrás em se referir ao toma lá da cá. Formadores de opinião, imprensa, criticavam o tal toma lá da cá, mas parece que ele virou, sabe, a regra e não a exceção.
Pois é, Marinho. E o pior é o seguinte, a gente vive uma total disfuncionalidade no sentido de que nós temos a repartição de cargos e verbas sem qualquer clareza ou transparência sobre programa de governo. Esse foi um governo que se elegeu com cheque em branco, sequer apresentou plano de governo. E a toda hora, quando nós falamos sobre reforma ministerial, por exemplo, qual é o projeto que é colocado na mesa para ser tocado por um partido ou outro? Agora, a gente está falando, está repercutindo a demissão de cargos de segundo e terceiro escalão que tinham sido indicados por deputados do União Brasil, do PP e do PSD. Para realizar que projetos? Com que objetivos? Ninguém sabe, ninguém viu, não tem projeto. Há o mais puro fisiologismo. E agora veremos a substituição desses cargos que antes eram desses partidos por outros, possivelmente pelo MDB e até pelo Republicanos, partido do governador Tarcísio, veja só como são as coisas, sem, novamente, qualquer debate transparente sobre o que vão fazer nesses cargos, qual é o objetivo estratégico, qual é o plano de governo a ser implementado. Não há. Este é um governo acéfalo, falta projeto de país. E o que sobra no governo e no Congresso são os interesses paroquiais de auto-perpetuação eterna. É disso que se trata. Aparelham o Estado brasileiro de forma patrimonialista como cupins para o seu próprio interesse. Não, é interessante também como as coisas se casam, né? Por exemplo, a gente teve a notícia na semana passada de que o ministro do Supremo Tribunal, Flávio Dino, suspendeu a análise, pediu vista em relação ao Ferrogrão, uma importante via que interligaria o Mato Grosso ao estado do Pará, justamente por conta de uma decisão ambiental ali, esse entrave ambiental que existe em relação a um complexo nacional, né, de realmente preservação à natureza. E aí a gente tem no Senado agora essa suspensão também. Olha como as coisas se alinham, né? Coincidências acontecem. Mas aqui, a César o que é de César. Em que sentido? Flávio Dino, eu tenho críticas a várias atuações dele, mas na situação das emendas, é importante que as emendas elas cumpram determinados critérios. A realidade é que as emendas no Brasil, elas se tornaram quase como se fosse um dinheiro que o deputado doa a um município. E sem um projeto claro, sem a necessidade muitas vezes de um plano de governo, plano de trabalho. Então, de fato, precisa aumentar a transparência em relação às emendas. Porque o que a gente viu acontecer nos anos recentes é que as emendas mudaram totalmente o jogo, viraram uma influência ainda maior nas eleições. E a razão pelas quais os deputados estão tão desesperados com isso é porque eles veem quase como se fosse a chance deles, em muitos casos, de se reelegerem. Hoje, eu vejo que o Supremo Tribunal Federal, em determinados momentos, ele está realmente em atribuições que são legislativas. E, na minha visão, isso está equivocado. Só que quando a gente olha para esse caso das emendas, cabe ao judiciário fiscalizar e barrar e cobrar essa certa transparência que é fundamental para as contas públicas e para o Estado Democrático de Direito. Meus amigos, o fato é o seguinte, o presidente Lula claramente, enfim, já, como eu disse, chutou o balde, entrou no modo campanha, a conta vai ficando mais cara, mais alta, mais salgada, o preço, portanto, do Centrão que sabe manobrar os meandros e os labirintos da política como ninguém aumenta também, e assim... Quem é que paga essa conta, Bando Ferreira? Vou levantar para você cortar. O pagador de impostos, Marinho. Eu e você. É só no nosso, velho. 10 horas e 21 minutos.